Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Nilma Lino Gomes, professora da Faculdade de Educação da UFMG. Queria destacar alguns aspectos do filme que vocês vão assistir hoje sobre a Ruby Bridges. Ruby Bridges, a primeira criança negra a entrar para uma escola, né, na sua infância, uma escola para brancos nos Estados Unidos. Claro que o filme tem aspectos ideológicos da produção, cinematográfica estadunidense, mas eu quero destacar alguns aspectos que a gente observe. Primeiro, que a gente observe o que é o racismo e a perversidade do racismo. E como o racismo ele pode atacar desde crianças até adultos. Segundo, observar que como a escola, que nós sempre apelamos para ser uma instituição democrática, onde as diferentes presenças se encontram, ela nem sempre foi assim e que até hoje a escola, dependendo da localização, da classe social que a frequenta, do país onde ela se localiza, ela pode ser ainda segregacionista, né? Mesmo que nós não tenhamos leis raciais institucionalizadas. A outra questão que eu acho que é importante observar é do outro polo, do polo da resistência, da coragem da família, da coragem da criança Ruby. Lembre-se, é uma história verídica. Então, a coragem daquela criança de ir e de ter enfrentado tudo que ela pode ter enfrentado ali dentro daquela instituição escolar. E mais que o passo que a Ruby deu foi um passo para a história dos Estados Unidos, não só para a história dos negros e negras norte-americanos, porque ela abriu o caminho para uma educação, uma escola multirracial nos Estados Unidos. Por isso, essa marca foi tão forte que ela se torna uma ativista quando adulta. E vamos pensar na nossa escola. Como é que a nossa escola, a nossa infância, a educação da infância se relaciona com a questão racial? Será que nós ainda pensamos que as crianças pequenas não discriminam racialmente umas às outras? Hoje nós temos uma série de estudos e pesquisas que com crianças pequenas e crianças negras e brancas que vão mostrando como a questão da raça já está colocada para as crianças desde muito cedo. E ela está colocada não para valorizar a raça, mas, muito pelo contrário, para discriminar a raça. E o primeiro espaço onde as crianças aprendem o preconceito e o racismo é a família. É a instituição familiar, é a comunidade mais próxima. E numa sociedade dita letrada como a nossa, um outro espaço, uma outra instituição é a escola ou as instituições educativas, educação infantil, na creche, na pré-escola, né? Então, que esse filme ele possa servir para a gente pensar se nós, educadores e educadores da infância, nós temos considerado a raça como um elemento pedagógico importante para construir uma educação infantil emancipatória e antirracista. Se nós, educadores e educadores, brasileiros e brasileiras, negras e não negros, melhor dizendo, temos contribuído para indagar a própria educação infantil, para indagar a educação das infâncias sobre qual lugar que a discussão da raça está colocada. E mais, para indagar e nos preparar e nos formar como profissionais da educação que vão atuar com essas crianças ou que vão orientar outros e outras que trabalharão com essas crianças negras e que precisam chegar na educação infantil sabendo que é dever do educador e da educadora ser ético e ser profissional que cuida das diferentes infâncias, negras, não negras, indígenas, do campo, do urbano, brancas, sei lá, uma série de formas de ser, né? E que as crianças carregam em si e indagar quais foram as marcas das nossas infâncias. Como que a raça apareceu ou não apareceu na nossa infância, no momento que nós estudávamos na educação da infância. E quais são as perversidades possíveis de um racismo no Brasil incrustado nas instituições educativas, inclusive na educação da infância. Eu gostaria muito que o filme servisse para que nós não levantássemos apenas críticas sobre o filme em si, mas que a gente possa criticar o filme em si naquilo que é possível ser criticado, na que nós possamos colher daquela ficção cinematográfica elementos para a gente pensar a importância do antirracismo e que nós olhássemos para o Brasil, não somente para os Estados Unidos, apontando o dedo para os Estados Unidos, mas que nós relacionássemos esse filme, a educação da infância, o ativismo de Ruby Bridges depois que ela se torna adulta e pensar o que é o Brasil, o que é o racismo no Brasil, o que a escola tem feito para construir subjetividades
rebeldes em relação ao racismo, e se nós valorizamos as experiências e a coragem de tantos negros e negras que entram para a escola brasileira, pública e privada, lidam com racismo, e esse racismo nem sequer ele é pensado e discutido como algo que tem que ser superado e que pedagogicamente profissionais da educação têm que ser formados e preparados para atuar de forma não racista, entendendo que o racismo é crime. Então, para a escola brasileira, para a educação infantil brasileira, é importante compreender que o racismo é crime. Então, um educador e uma educadora que comete racismo, comete um crime. Como é que essas questões ficam para nós? Ou nós saímos com um discurso da integração, que é muito comum, pela narrativa e pelo imaginário do mito da democracia racial e pela ambiguidade do racismo que vive, com o qual nós vivemos, com o qual nós convivemos no nosso país. Nós estamos num momento de pandemia e dentre os dados possíveis, a população negra tem sido uma das que mais sofre. Nós temos pensado, e as crianças negras na pandemia? Uma pesquisa muito interessante tem mostrado como que as crianças pensam e vivem esse momento. E vamos pensar como que as crianças negras vivem esse momento. Então, que o filme possa servir para a gente pensar o Brasil, né? E pensar também nas histórias de resistência e de luta. E entendemos que é também na infância que nós também podemos ser corajosos e enfrentar problemas e circunstâncias que talvez sejam inimagináveis para algumas pessoas, mas entender essa criança como um sujeito de ação, de conhecimento, que luta também por direitos e que compreende o contexto no qual vive. Acho que isso que Ruby nos mostrou. Ela compreendia no momento da sua infância, com as características e peculiaridades que a infância e o momento da vida dela lhe possibilitava, mas ela compreendia a existência do racismo, o tratamento diferenciado, preconceituoso, e ela não desistiu. E ela continuou. Então, se Ruby Bridges não desistiu e continuou, quem somos nós, adultos, para desistirmos e não continuarmos a lutar contra o racismo? Sejamos negros, não negros, mas somos educadores e educadoras e tem um dever ético e político da educação de reconhecer, não somente de reconhecer as diferenças, mas de saber lidar, respeitar e ajudar a produzir subjetividades emancipatórias com aquelas crianças com as quais nós lidamos, principalmente as crianças que já sofrem o maior histórico de exclusão e discriminação, como é o caso das negras.